E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, a Renault está querendo se reestilizar, né, se reposicionar aqui no nosso mercado, vocês estão percebendo? E o Boreal é o último projeto de um investimento grande, de mais de 5 bilhões de reais, que eles fizeram aqui no Brasil entre 2021 e 2025. Tá? Ele usa a mesma plataforma do Cardia, uma plataforma nova que a gente vai ver depois com a picape Niagara também, né? Uma plataforma modular. E ele só chega mesmo no final do ano. Tá? Mas a Renault está querendo causar um burburinho com o carro, né, antes do lançamento oficial. Então eles fizeram essa prévia para a gente conhecer um pouco, mas não tudo ainda dele. Então eu vou contar agora tudo o que eu sei para vocês. Como eu falei para vocês, ele é um SUV médio, né? Então ele vem para concorrer aí com Compass, com Corolla Cross, Equinox, Taos, tá bom? Nessa faixa daí. Antes de começar a falar com vocês de dimensões, design, equipamentos, enfim, motorização, deixa aquele like, eu sei que vocês esquecem, tá? Então eu já vou pedir agora, que faz muita diferença pra gente o engajamento de vocês. Se não for inscrito no canal, tá dando mole, né? Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, porque menino do céu, quantidade de lançamento que tá tendo, que vai ter agora em julho e até o final do ano não tá inscrito. Então, se vocês quiserem perder, não ativa o sininho, né? Mas eu recomendaria ativar. Bom, Boreal, vocês veem que a frente dele é bem marcante, tá? O carro todo vincado. E um detalhe interessante que eu achei que eles destacaram aqui é a grade, que é na mesma cor da carroceria, não é preta. E isso dá um visual bem diferente, né? Outro detalhe interessante que vocês vão ver pelo carro todo, que me chamou a atenção de design, é que todos os vincos, tanto no skid plate, na lateral, na traseira, aqui na frente, replicam um pouco o logo da Renault, né? Então esse logo que é o diamante, né? Então todos esses vincos são reproduzidos, isso gera uma harmonia muito legal de design. E aí vou falar uma opinião pessoal, eu estou apaixonada nessa cor, eu sou do tipo que gosta de uma paleta mais colorida e eles estão trazendo um gostinho disso aí com o Boreal. Então a frente bem marcante, a logo aqui temos sensores dianteiros, né? Farol em LED com uma assinatura luminosa bem marcante, também bem diferente, tá? Faróis de neblina, que não estão acesos aqui, mas temos também. Lembrando também que é muito importante, gente, que vamos ter mais versões, que, claro, eles não falaram quais vão ser, porque eles vão deixar alguma coisa para o lançamento, né? Então depois não tem por que ter lançamento. Eu acredito que vão ser 3 versões, igual a gente viu no Cardian, tá? Então a gente tem a Evolution, a Tecno e a Premier Edition, que vai virar Iconic. Pode ser que a gente replique, pode ser que eles repliquem essas versões no Boreal, tá bom? Vou chegar lá, vou chegar nessa parte. Aqui na lateral, rodas 19 polegadas, tá? Bem bonitas também, a gente consegue ver aí. O carro é muito grande, né? Então rodas grandes para não ficar desproporcional. E na lateral a gente vê que eles conseguiram um equilíbrio bem legal disso, assim. O carro é bem alto, e aí falando de dimensões, são 4,56 m de comprimento, 1,65 m de altura, 1,84 m de largura, tá bom? E o entre-eixos bem grande, que me chama a atenção, de 2,70 m, tá? A altura do solo, vou falar de espaço mais pra frente, e a altura do solo de 213 milímetros. Então, quando a gente vai comparar com esses concorrentes todos que eu falei, ele é o maior da categoria, tá bom? E principalmente, eu acho que o maior destaque para isso é na altura livre do solo e no entre-eixos, que faz toda a diferença nas nossas estradas, né, para a gente passar em certas ruas, certas lombadas, entradas de garagem e no espaço interno que a gente já vai chegar lá. Freios a disco nas 4 rodas, então um equipamento importante, tá? Bem legal. Aqui a gente continua vendo, né, que nem eu falei, ó, os vincos que lembram o diamante aqui também, então esse detalhe vai se replicando por todo o carro. Eu achei isso um detalhe bem interessante de design. E aqui na traseira tem lanternas em LED, continuamos com esse vinco todo marcado, não sei se vocês gostam, mas enfim. Temos câmera 360 graus, vou mostrar para vocês. E falando de espaço, vamos falar de porta-malas, que também é o maior da categoria. Tampa elétrica e são 522 litros de porta-malas no sistema VDA, tá? Sem ser de litros mesmo, né? Aquele de tijolinho. Então é um porta-malas bem grande. E ele não é tão alto, né, para a altura do carro, ele não é tão alto aqui para facilitar um pouco a entrada de coisas pesadas, né. Temos um compartimento secreto aqui, que eu acho muito interessante,
aqui no Brasil. Vamos ver se todas as versões tem. E... Opa! Ai, tentando achar o step. Difícil, mas tem step. Consegue mostrar ali? Step temporário também. Mas tem. Aqui, só pesada essa tampa. Complicada de tirar. Bom, porta-malas iluminado. Essa alavanquinha aqui é um sistema bem legal para rebater os bancos traseiros, ó, com facilidade, né? Se precisar colocar alguma coisa mais comprida aqui, então outro sistema bem legal. Antes de falar de interior, vou falar com vocês de faixa de preço, que eu suspeito, tá? Porque, obviamente, que eles não deram preço pra gente, não deram nem as versões. Vão falar preço? Não vão deixar alguma coisa pro lançamento, né? E eu acredito que esse carro venha entre 190, 220, 230 mil reais, tá? É uma suposição baseada nos preços que o Duster tá chegando hoje e nos preços dos concorrentes. E aí, vou aproveitar e puxar isso para falar de motorização, porque deve ter a mesma motorização em todas as versões. Ah, e eu sei que vocês, assim como eu, estão se perguntando de uma versão híbrida, né? Afinal, já temos concorrentes que têm esse tipo de tecnologia e eles disseram que estão estudando, sim, uma versão híbrida, mas que não vão falar disso por agora, que é só mais pra frente. Bom, ele tem o mesmo motor do Duster e o mesmo câmbio do Kardian. E aí tem um detalhe aqui que é muito legal. Isso me ganha. Isso me ganha. A molinha aqui pneumática para abrir o capô me ganha. Temos motor 1.3 turbo da Renault, tá? Que tem, com o PL8 abaixou um pouquinho a potência, né? São 163 cavalos com etanol, 270 Nm de torque e com gasolina 156 e 250 Nm de torque, tá? Esse motor é combinado com o câmbio de dupla embreagem banhado a óleo da Renault, que eu sinceramente acho que esse conjunto vai ficar uma delícia de dirigir, né? O Kardian já tem essa característica e com o motor 1.3 mais potente, eu acho que esse carro vai ficar bem interessante, mas eu sei que é um câmbio polêmico que a maioria das pessoas está presa lá no passado, né? E não gosta, mas enfim, de dirigibilidade esse câmbio traz o melhor que a gente tem hoje, né? Trocas muito rápidas porque ele já fica pré-engatado a próxima marcha e também ajuda a reduzir consumo de combustível. Vocês gostam, né? Então tem um desempenho legal, dirigibilidade legal, melhor consumo de combustível, mas vocês ficam de mimimi com esse câmbio. Enfim, eu sei que tem uns dando problema, tá, minha gente? Mas ainda assim é um câmbio muito bom. E um detalhe, vamos falar de um detalhe? Olha aqui o interior aqui todo pintado, o cofre do motor tá pintado. Não temos essa economia porca, não estamos vendo muito isso hoje em dia, né, gente? Ai, ai. Vamos falar de interior? Temos uma música de boas-vindas, bem discretinha, bem assim, chegou querido. Bom, e já liga as telas, né? Vou deixar a ignição ligada para não apagar. Vocês estão vendo que é um interior bem diferente do que a gente está acostumado com a Renault, né? E mais sofisticado. Então, finalmente, temos uma tela multimídia nova, que eu acho que sempre foi um ponto fraco aí da marca. Uma multimídia de 10 polegadas com uma moldura que integra ela com o quadro de instrumentos de 10 polegadas também, todo digital, tá bom? Eu acho essa moldura aqui um pouco grosseira, isso me chamou a atenção, tá? Mas isso aí é puramente gosto meu. O botão de start-stop aqui, que também é uma posição diferente, né? E a gente tem soft touch na grande parte do carro, tá? Então aqui na parte superior, né, das portas, do painel, é um emborrachado até mais duro, assim, mas não é plástico duro que vai ficar batendo, fazendo barulho. Temos esse aplique aqui de cor ecológica, né, de vinil, aqui no meio, que vai até as portas, que é o mesmo material dos bancos, nesse tom de azul. Então mistura esse azul e preto, que é bem bonito, então traz um toque de cor, mas de um jeito sóbrio. E tem várias outras texturas no carro. Então aqui no painel, quando a gente passa a mão assim, essa parte não é só o desenho, é todo texturizado mesmo. E eu acho também uma sacada de design interessante, né? É uma experiência de toque diferente também, que traz sofisticação. Ar-condicionado digital de 2 zonas, que gosto muito, é bem legal. O console aqui mais alto, né, que faz esse estilo de cabine, tá? Com um carregador por indução aqui e tomadas USB somente do tipo C. Eu gosto quando tem dos dois tipos, né?
E aqui no meio temos a alavanquinha aqui de câmbio da Renault, que eu acho que é uma coisa que empobrece um pouco o interior do carro, tá? Essa alavanca eu não acho ela tão sofisticada, acho que empobrece um pouco, mas também um gosto meu, não sei qual a opinião de vocês. E aqui do lado a gente tem modos de condução, tá? O botão giratório com os modos de condução, que são 5. A gente tem o Eco, né, econômico, Comfort, Sport, personalizável e o Smart, que eles disseram que tem toda uma integração do carro. Então vocês estão vendo que tem luz ambiente, né? E aí no Smart também a luz ambiente vai mudando de acordo com o modo de condução, tem toda uma integração diferente aí. Aqui a gente tem porta-objetos, tá? Aqui também, que eles disseram que é refrigerado. Não sei aonde. Eu não tô vendo nenhuma saidinha de ar. Ai, que legal! Tem um detalhe de ganchinho aqui para você colocar algum documento, alguma coisa, ficar presa aqui dentro. Temos retrovisor eletrocrômico, bem legal, e o querido teto solar panorâmico e elétrico. Então não é só o vidro, ele abre também, tá? O teto solar, pelo menos nessa versão aqui, que é a topo de linha, né? Outra coisa legal da central multimídia é que ele é equipado com o assistente do Google. Então, o que a gente tem no celular, né? Que a gente pode falar o OK Google e dar algum comando, ó. Ligar ar-condicionado. Olá, sou o Google Assistente e estou aqui para o que você precisar ao longo do dia. OK Google, Para começar, ligar ar-condicionado. tudo bem, ativando o ar-condicionado. OK Google, colocar ar-condicionado no 21. Sem problemas, alterando o ar-condicionado OK Google, para 21 graus. cancelar. Sem problemas. Fala ela, né? Isso inclui esse assistente de voz, que igual a gente tem no telefone, tá? O Google Play, que a gente pode baixar vários aplicativos também. E vários comandos, enfim, outras coisas. Uma coisa que eu achei interessante disso é que não é igual o sistema da Volvo, por exemplo, que você só pode usar o Google, tá? Você pode usar o Android Auto e o Apple CarPlay, para usar as coisas do seu telefone também. E você pode baixar na Play Store um Waze, por exemplo, se for time Waze e não Google Maps, você pode baixar nos aplicativos, mas no Google Maps ele é integrado, você consegue ver o mapa também no quadro de instrumentos, tá? Então, um detalhe legal. E aí, obviamente, temos internet embarcada no carro, né? Eles não falaram preço nem nada, mas provavelmente vai ser aquela coisa de ter um tempo de graça e depois você vai ter que pagar por este pacote aí também, né? Vamos ver no lançamento que eles vão falar sobre isso. Volante, muito bonito, é um grafite, não é preto, eu acho ele bem sofisticado. Multifuncional, tem as aletas para trocas sequenciais, tá? Aqui no volante. E já temos alguns comandos aqui que a gente fala de equipamentos de segurança, né? Tem 6 airbags e tem o pacote ADAS completo. Ele tem o ACC, o alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, tem a permanência em faixa com centralização ativo, tá? Então ele te mantém te dando uma condução semi-autônoma mesmo, né? Alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado, alerta de saída segura também, então ele usa esses sensores para na hora que você vai abrir a porta, se estiver vindo um carro, ele te alerta para você não perder sua porta, tá? Então um pacote aí bem completo. Eu tinha falado da câmera 360 também, tá? Aqui tem um pedaço preto que a gente tá com a porta aberta, né? Mas tem 4 câmeras que formam a imagem 360, tá bom? E tem a imagem 3D também, né? Mostrando o entorno do carro. Então facilita para manobras, dá para ver as laterais. É um outro sistema bem legal. Além disso, outras coisas legais é que tem ajuste elétrico para os 2 bancos dianteiros, tá? O do motorista tem uma massagenzinha que você pode ir relaxando. E uma coisa que eu sei que tem gente que gosta e não tem é o auto hold, tá? Então a gente tem só o botãozinho do P aqui, mas não tem a função auto hold. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Então fica aí critério de vocês. E vamos falar de espaço traseiro, que é uma parte muito importante, né? Como eu falei com vocês, são 2,70 m de comprimento, né, de entre-eixos. Maior do que os concorrentes também, e deixei o banco na minha posição de motorista, eu tenho 1,80 m, para quem não lembra, para quem não sabe. E ainda tem um espaço legal aqui, tá? Tem um espaço confortável aqui atrás. Temos a saída de ar-condicionado para o banco traseiro, também acho uma saída um pouco pobre, né? Para você ver o resto da sofisticação do carro. Essa peça aqui eu acho que
empobrece um pouquinho o visual do carro. Mais duas saídas USB do tipo C, então só temos essa, tá? O banco aqui do meio é um pouco mais largo, né? O carro é largo, então vai uma pessoa aqui um pouco mais tranquila, mas ainda assim o carro pensado para 4 pessoas, né? Tem o apoio de braço aqui, o ressalto, que não vai ser tão confortável indo mais uma pessoa aqui. E o plástico também reina mais aqui atrás, né? Tudo plástico duro, mas no apoio de braço é acolchoado, menos mal, né? Não vai ser um carro barato, pelo amor de Deus. Temos essas texturas no banco também, que dão uma sofisticação, os bancos bem bonitos, e aqui atrás também, igual na frente, o banco é todo, ó, desse vinil, né? Esse couro sintético, também traz uma sofisticação. Bom, então tá aí o Renault Boreal para vocês, né? Tudo que a gente sabe. Claro que a gente não vai poder andar porque é só uma prévia, vão deixar algumas coisas para o lançamento. E aí, falando de concorrência, né? Ele é menos potente do que o Compass, do que o Corolla Cross, tem um desempenho um pouco pior que eles, um pouco mais potente que o Taos, mas de medidas ele é maior que os concorrentes todos, de dimensões, de entre-eixos, de altura do solo, de porta-malas. Então, depende da necessidade, né? Se precisa de mais espaço, se quer mais desempenho, qual que é a necessidade, qual que é o gosto do cliente para escolher entre esses carros, entre os SUVs médios, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. No final do ano a gente vai conhecer ele melhor ainda, né? Tô curiosa para dirigir esse carro aqui. E me conta nos comentários o que vocês acharam, deixa aquele like se você não deu e eu vejo vocês no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande. Eu vou falar o e aí, meu povo, porque eu não sei. Tá, vamos. Pode deixar nessa. E aí, meu povo? O Boreal tá chegando para ser o SUV médio... Eu errei, peraí. O Boreal tá chegando para ser o... Congelou meu cérebro, né, aparentemente. Ele é equipado com o mesmo motor do Duster e tem o mesmo câmbio do Kardian, tá? E ó, isso aqui me ganhou, perdi a... Porra. Pera, achei. Vamos de novo. Vamos de novo. Perdi a alavanquinha. Bom, ele tem o mesmo motor do Duster e o mesmo motor...